Graças a Deus, amados, Deus abençoe grandemente os irmãos. É muito gostoso estar com os irmãos, fico muito feliz pela oportunidade de nós podermos aqui entrarmos em mais uma lição, né, da revista que temos acompanhado, como todos os irmãos já conhecem, Tão Grande Salvação. Creio que, assim como na minha vida, na vida dos irmãos, tem sido bênção. E estou muito feliz, amados, por poder partilhar e compartilhar, né? Caminhar com os irmãos desses ensinamentos. Hoje nós vamos estar vendo a lição de número 11. O irmão Lelo passou a lição de número 10, semana passada, do qual fala sobre a eleição, né? Escolhidos por Deus. Vamos ver a lição 11, que fala sobre arrependimento, especificamente arrependimento. Ela se completa com a lição 12, que vai ser na sequência, que vai falar sobre a fé, mas hoje especificamente a gente fica na lição do arrependimento. Então iniciamos, amados, vamos orar, pedir a direção do Senhor e ter esse momento que é muito precioso para as nossas vidas, tempo de nos alimentarmos, tempo de nós examinarmos as Escrituras. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Teu Filho, eu te agradeço ao Senhor pela oportunidade de podermos, como Igreja do Senhor, ainda com uma forma remota, sem a parte presencial, mas podemos alimentar da Tua Palavra. Seguimos os Teus estudos, seguimos nos alimentando, seguimos nos ajudando uns aos outros. Voltado, Senhor, na Tua verdade, Senhor, na Tua Palavra. Dessa forma nós te agradecemos, Senhor. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, que esteja falando aos nossos corações, nos conduzindo, Pai, pelos Teus caminhos, pelos Teus atos, e que nós saiamos desta lição que estamos vendo aqui, melhores do que como agora estamos iniciando. Assim nós esperamos, assim nós cremos, e assim nós testificamos. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor em nome de Jesus e nos ajuda, Pai, a cada dia mais estar na Tua presença, segundo os Teus caminhos, seguindo as Tuas promessas, aguardando até a Tua volta. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor em nome de Jesus. Amados, queridos, vamos seguir, vamos tomar mais uma porção da palavra do Senhor, que Ele complete tudo aquilo que eventualmente venha a faltar. Nós sempre pedimos assim, porque cremos que o Espírito Santo de Deus, Ele é que de fato nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você que está com a sua revista, esse momento de escola dominical, está preparadinho aí com as suas anotações, para pesquisa, creio que já leram as suas revistas, já estão cientes da lição. Então aqui nós vamos passar os tópicos, né? Até por questão de tempo, os irmãos, eu tenho certeza, agradeço a compreensão dos irmãos, e assim passamos os tópicos, eu tenho certeza que os irmãos estarão também desenvolvendo mais e mais aí na presença do Senhor, com a orientação do Espírito Santo, do qual nós falamos nesta lição. Lição muito, muito preciosa, como os demais que nós passamos, o arrependimento. Antes de entrarmos no texto bíblico, nós só queria passar para os irmãos, né, que fomos lá no Aurélio para saber o que é essa palavra, arrependimento, que vem de arrepender-se, né? E no Aurélio, no dicionário Aurélio, diz que é pesar ou lamentação pelo mal cometido, compulsão, contrição. Também diz que é negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Aí, não ficando só no Aurélio, na definição do Aurélio, eu fui ver o que é o arrependimento segundo a Bíblia e qual o significado da palavra arrependimento também no hebraico. No hebraico diz que arrependimento é um termo, né? O perdão misericordioso de Deus para seguir uma vida nova de obediência
a seus mandamentos. Olha que preciosidade, irmãos. Tem tudo a ver, né, com o nosso entendimento. Eu sei que uns mais, outros menos, uns estão iniciando, outros amados já são amados que caminham, né, há um bom tempo nos caminhos do Senhor, que estudam, que buscam, mas sempre é importante nós temos esta compreensão, onde ele diz o perdão misericordioso de Deus para seguir uma vida nova de obediência a seus mandamentos. Isso é arrependimento. E também o significado, como eu falei, o que é arrependimento segundo a Bíblia. E diz assim, arrependimento. A palavra arrependimento é de origem grega. Significa metanoia. E significa conversão, tanto espiritual, bem como intelectual. Mudança de direção e mudança de mente. Mudança de atitudes, temperamentos, caráter, trabalho, geralmente conotando uma evolução. Por certo que é. Eu creio que os irmãos vão de concordar comigo. Por isso que nós dizemos, queridos, que nós vivemos o Evangelho de glória em glória, dia após dia. Então nós percebemos, se tivéssemos que resumir, se você tivesse que resumir aí, arrependimento, neste momento, você já se voltaria e se voltará, vamos dizer assim, a mudança de comportamento. E quando é que passa a acontecer essa mudança de comportamento? Por isso que eu uso muito esse termo de glória em glória. Passa a partir do momento que nós revemos nossos conceitos e preceitos, a partir do momento que ouvimos a palavra de Deus, a partir do momento que tomamos posse que somos pecadores, porque muitos ainda não têm esse entendimento, e nos arrependemos. Por isso ele diz, uma mudança de comportamento. É como se desse um 180, mudança de rumo. Você muda e a vida realmente de um crente em Cristo Jesus, de uma pessoa que se arrependeu, é exatamente isso. É uma mudança total. Por quê? Porque esse arrependimento, ele nos leva de encontro ao Senhor Jesus. Ele nos faz nos voltarmos para o Senhor Jesus. E, consequentemente, pensarmos então na salvação. Olha que precioso. Observamos essas explicações, essas definições. A palavra do Senhor, nesse texto que vamos fazer a leitura agora, que está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 a 11, que é o texto básico desta lição, diz: agora folgo, não porque fosses contristados, mas porque fosses contristados para arrependimento, pois fosses contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera morte. Olha que preciosidade. Iniciamos com esse texto, que é o texto básico dessa lição, onde ele diz exatamente assim: porque a tristeza, o versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Sabe por quê, meu querido? Porque o que é que entristece o coração do homem quando ele conhece a Jesus? É saber que ele vive em pecado. Então vem aquela tristeza momentânea que ele vive em pecado. E por isso que o autor aqui diz, Paulo diz na carta de Coríntios, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. De fato, você tem essa compreensão, você aceitou Jesus, você crê que seu nome foi escrito no livro da vida, que você recebe a salvação do Senhor. Por isso ele diz, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte.
Viver em pecado, a palavra de Deus ensina, o salário do pecado é a morte. Então, por um momento, você se entristecer, quando tomou posse de que você vive em pecado, ou outrora vivia em pecado, hoje nós vemos que com Jesus, através do arrependimento, né? Porque essa tristeza gera arrependimento, segundo o autor. Esse arrependimento nos traz realmente a fazermos uma volta. Se você estreava caminhos distantes de Deus, você se volta a Ele. Espero que os irmãos tenham entendido, né? Que tenham compreendido, através desses versículos, essa essência onde nós aqui fazemos a introdução. O texto devocional diz que em Mateus 21, do 28 ao 32, diz assim, para mais entendimento: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Olha que preciosidade, que palavra tremenda. Às vezes nos parece assustadora, né, irmãos? Mas não é. É a pura palavra do Senhor, que mostra a condição em que o ser humano se encontra quando não conhece Jesus, ou quando reluta em aceitar a palavra da verdade. Quando o Senhor nos mostra que Ele não faz dissensão entre pessoas, não existe maior ou melhor. Deve existir aquele que faz a vontade do Pai. Não são títulos, não vai ser vanglória, não vai ser status, não vai ser nada disso que nos levará ao Senhor. Mas o que nos aproxima ao Senhor pelas observâncias que fazemos de imediato é que devemos nos arrepender a cada dia, a cada instante, e tomar esta posição diante dele. Nós lemos o texto devocional e o versículo-chave dessa lição, que diz assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Que nós tomemos como base isso. Se não conseguíssemos absorver nada dessa lição, eu digo a você, meu irmão, a você, minha irmã, a todos que nos ouvem, né? Nós que estamos juntos partilhando essa lição. A palavra do Senhor diz em Marcos capítulo 1, versículo 15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Seguimos em frente agora, olhamos os tópicos, faremos a leitura agora para nós seguirmos. Você que está com a revista, que pode me acompanhar. 2 aspectos da salvação que revelam a singularidade do autêntico cristianismo, em contraste com as religiões, filosofias e ideologias humanas, são o arrependimento e a fé. Assim como eu falei, hoje especificamente a gente está vendo e vai ver arrependimento. Na próxima lição, na lição seguinte, você vai estar vendo, assim, vamos poder partilhar com outro professor na sequência sobre a fé. Alguém já os definiu como uma volta espiritual. O arrependimento corresponde ao voltar-se do pecado, enquanto a fé ao voltar-se para Cristo. Seu papel é de suma importância no processo da salvação. Por isso, as próximas 2 lições trarão
destes dois elementos, assim como eu falei. São duas lições, a que segue vai falar da fé, e essa que nós pegamos aqui hoje, falando sobre o arrependimento. Atendendo à compreensão do primeiro, esta lição trará e tratará do arrependimento a partir do seu significado. Então nós vamos ver aqui necessidade, segundo o arrependimento, natureza, segundo o arrependimento, praticidade e resultados. Então seriam 4 tópicos, né? Necessidade, natureza, praticidade e os resultados. O significado de arrependimento, como nós acabamos de dizer. O ponto de partida no estudo do arrependimento é de suma definição. A correta compreensão do conceito arrependimento no processo da salvação terá papel fundamental na prática da vida cristã. Entretanto, a má compreensão do real significado do arrependimento na experiência individual poderá promover uma falsa ilusão de conversão ou de vida cristã. Eu chamo a atenção aqui a todos os irmãos, a você, para que nós tomemos aqui a ciência da responsabilidade e do teor, o teor que muitas vezes nós abordamos lições, como são preciosas. Olha o que o autor acabou de mencionar. Ele está falando justamente sobre o quê? Aqueles que dizem que aceitaram Jesus, e nós temos visto nesse mundo, nesse dia a dia, no nosso lar, nós temos visto isso na nossa igreja, nós temos visto isso por todos os lugares onde se invoca o santo nome do Senhor, que precisa ter comprometimento, que precisa ser necessariamente ter arrependimento, porque muitos, ainda que convencidos, mas não arrependidos, também professam a fé no Senhor Jesus, também caminham e muitas das vezes não têm esta compreensão maior, que sem arrependimento, sem se arrepender, não tem como ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Os seguintes exemplos podem colaborar com uma falsa compreensão. Observe, os seguintes exemplos que nós vamos ver aqui podem colaborar com uma falsa compreensão do arrependimento. Mera tristeza ou remorso pelo pecado, abandono de um mau hábito, resposta ao apelo do pastor no culto. O pastor fez um apelo e imediatamente você já aceitou Jesus ali. Resposta ao apelo do pastor no culto, acesso imediato a uma classe de batismo, batismo automático de alguém que cresceu numa família cristã, mudança de opinião sobre religião, e assim seguiriam outros exemplos. Isso que eu acabei de dizer e acabamos de ler na revista, eles são exemplos que podem colaborar com uma falsa compreensão do arrependimento. Percebe? O problema não está em relacionar esses exemplos ao arrependimento, mas em defini-los como sua prova cabal. Não serve, ou na maioria das vezes, não serve como prova cabal do verdadeiro arrependimento. O ensino do arrependimento faz-se presente em toda a Bíblia, em toda a palavra do Senhor. No Antigo Testamento é amplamente visto no apelo dos profetas. Entretanto, a melhor definição associada à doutrina da salvação vem do termo grego metanoia, presente no Novo Testamento. Significa mudança de disposição mental ou reversão mental. Essa definição está relacionada à esfera do novo nascimento e implica uma necessária mudança de mentalidade. Percebem, queridos? Começamos aqui observando, entender um pouco o que é uma pessoa convencida, o que é estar convencido e o que de fato está convertido. Aquele que se arrepende de verdade
com inteireza de coração. Ele começa a produzir frutos, ele começa a fazer a diferença por onde anda, por onde trabalha, com quem ele caminha, na igreja, começam a ver frutos. Isso são frutos do arrependimento. Começa a fluir então, na nossa lição, nós começamos a observar que muitas vezes, espontâneos, eu aceito Jesus imediato, eu estou cheio de remorsos, né, porque pequei, não é o suficiente. Precisa de fato, meus irmãos, ter uma entrega verdadeira. Isso se dá a cada dia, isso se dá a cada instante de nossa vida. Essas mudanças vão se evidenciando, não porque você quer mostrá-las, mas porque a tua vida mudou de fato. Essa mudança de comportamento, mudança de intelecto, ela é contínua, ela só caminha em direção ao Senhor. Ou seja, ela só aceita fazer as coisas de Deus. Ela começa a repelir, exterminar e tirar de suas vidas tudo aquilo que vinha, que não era da vontade de Deus, tudo aquilo que era praticado, que não agradava ao Senhor. É notório. E nós, pela graça de Deus, nós louvamos, bendizemos ao santo nome do Senhor, por ter esta compreensão. E por estarmos, em nome de Jesus, a igreja está passando por esta fase de arrependimento. E seguimos aqui um pouco mais quando nós falamos sobre metanoia, né, no presente e Novo Testamento, que significa mudança, disposição mental, reversão mental. Essa definição que está relacionada à esfera do novo nascimento, ela implica uma necessária mudança de mentalidade. Jesus Cristo passa a ser considerado como confiável, suficiente, exclusivo e pessoal. Deus, Senhor e Salvador. Pecado passa a ser considerado como objeto pessoal de repúdio, abandono e exclusão, como eu acabei de dizer. A palavra de Deus passa a ser considerada como alvo pessoal de desejo, obediência, padrão para a fé, valores e conduta. É maravilhoso, né? Ter esta compreensão, observar o que são, na verdade, os frutos do Espírito. E eu começar também a clarear então para nós o que são os frutos da carne. E esses frutos da carne nós vamos deixando conforme o Senhor vai trabalhando em nosso coração, e nossa vida de glória em glória vai se formando diante de Deus em obediência e arrependimento. Nós observamos o significado do arrependimento e vemos agora então a necessidade do arrependimento. Sim, há uma necessidade extrema no arrependimento. Se não houver arrependimento, algo está mal. Ou seja, nós não vamos ver a glória de Deus. Não podemos desvincular arrependimento de salvação. Ambos são necessários ao pecador. Acontecendo o arrependimento, o pecador carece da salvação dada por Cristo. Salvação só ocorre se houver arrependimento. Vou repetir: a salvação só ocorre se houver arrependimento. Essa realidade é vista nas pregações de João Batista. Em Mateus capítulo 3, eu deixei aqui, Mateus capítulo 3 e Marcos 1,4. Vê se eu acho aqui, Mateus, Marcos 1,14, eu quero ler com os irmãos Mateus 3,2, um desses versículos, Mateus 3,2. Aqui. Mateus 3,2 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quem falava isso? João Batista, quando ele vem pregando no deserto. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Importantíssimo.
Sem arrependimento não tem salvação. E ele diz: arrependei-vos para que você possa ser salvo. Também um exemplo em Pedro. De Pedro está em Atos 2,38. Atos 2,38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Glorioso, né? E Paulo também. Paulo nos fala em Atos 17:30. Apóstolo Paulo: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Passagens tremendas que confirmam cada dia, cada instante em nossos corações a necessidade de nos arrependermos, de nos aquebrantarmos diante do Senhor, para que assim possamos ter essa mudança de vida. Isso aí tem que ser real, ela tem que ser viva no coração do crente, daquele que teme o Senhor. O próprio Senhor Jesus pregou o arrependimento em seu ministério terreno e ordenou que fosse anunciado por seus discípulos em todo o mundo. Lucas 24:47, que diz: agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17:30-31. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pedro 3:9. A natureza do arrependimento. O arrependimento não deve ser confundido com remorso. O arrependimento não pode ser confundido com remorso. Um contraste entre as ações de Judas e de Pedro descrevem bem isso. Em relação à consciência de seus pecados, revela que o primeiro, após a traição, seguiu o caminho da autodestruição, enquanto o outro, apenas negar a Cristo, arrependeu-se e foi restaurado. Olha que diferença. Quando mostramos esses dois exemplos aqui, acabamos de ler, onde mostra que Judas, ele diz: Judas, após a traição, seguiu o caminho da autodestruição. Remorso. O remorso não é arrependimento. Enquanto o outro, após negar a Cristo, Pedro, que negou a Cristo 3 vezes, ele se arrependeu e foi restaurado. Já visto que nós ouvimos pela palavra de Deus que Pedro atingiu tamanha excelência pela graça de Deus, que a sua própria sombra ela curava. Olha que precioso, amados. O arrependimento também não deve ser confundido com tristeza. Ainda que o pesar emocional possa acompanhá-lo, precisa ser seguido pelo desejo de abandonar os pecados cometidos. A mudança prática segue o arrependimento. Escreveu o apóstolo Paulo: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Acabamos de ler num dos textos que iniciamos essa lição. O genuíno arrependimento nasce
e se manifesta no âmago do ser humano, atingindo razão, emoção e decisão. Razão, mudanças racionais, é o intelecto da pessoa. Emoção, mudanças emocionais que toca no nosso sentimento. E decisão, mudanças propositais, faz parte da nossa vontade, O N. Gruden descreve o arrependimento como entendimento intelectual de que pecado é errado, aprovação emocional dos ensinos, escrituras e decisão pessoal de renunciar ao pecado e levar uma vida de obediência a Cristo. Pecado faz mal. Andar em pecado está errado e nós sabemos disso pela palavra que lemos, palavra que testifica. E nós observamos então que renunciar ao pecado, esse pecado deve ser renunciado em nossas vidas tempo constante, nos leva à vida em obediência. Somente quando renunciamos o pecado, assim quando nós nos arrependemos, somos capazes então de nos achegarmos ao Senhor, a uma vida de obediência a Cristo. O arrependimento promove um redirecionamento de vida, cujo alvo maior é Deus, que passa a ser amado em inteireza de coração, alma, entendimento e força. Está registrado em Marcos capítulo 12, versículo 30. O quarto ponto diz a prática do arrependimento. Nós vimos aqui, quando iniciamos, que nós íamos ver necessidade, natureza, praticidade e resultados. Essa quarta parte é a praticidade do arrependimento. Em termos práticos, o arrependimento é uma experiência que ocorre em um momento específico do tempo e não necessariamente a transformação e maturidade cristã completa em um crente. Todo aquele que se diz salvo, um dia na sua história passou pelo arrependimento ao abandonar a vida sem Cristo, a fim de viver exclusivamente por e para Cristo. O arrependimento manifesta-se quando a pessoa consciente e decisivamente coloca sua confiança em Jesus Cristo, como aquele que pessoalmente substituiu-a na cruz, assumindo seu lugar e recebendo a consequente justa penalidade. Corresponde à consciente decisão gerada pelo convencimento do Espírito Santo. Está registrado em João 16, 8, 11, através da pregação da palavra de Deus. Está registrado em Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 41. E os resultados do arrependimento, que é o último ponto, né? A Bíblia ensina que o verdadeiro arrependimento promove resultados objetivos. Ele promove conformação com o padrão celestial. Ele promove exclusão da confiança na religiosidade. Ele promove abandono do pecado. Ele promove cancelamento dos pecados. Os nossos pecados, o Senhor diz que são apagados. E quando nós confessamos a Ele diante do Senhor, diz que Ele apaga os nossos pecados, que nos nossos pecados Ele não se lembrará mais. E também diz a respeito de recebimento do Espírito Santo de Deus. Efésios 1,13 relata muito isso. Quando ele diz que quando aceitamos Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E ele nos traz, então, como resultado, a confiança no dia do juízo. Amados, tem todas essas referências para os amados lerem, confirmarem, não ficar só no que estamos passando como tópicos, mas, irmãos,
possa estar lendo todas as referências, porque essa é a palavra de Deus. Essa palavra que é viva, que ela é eficaz, essa palavra que penetra o mais profundo da nossa alma. O tempo, assim, uma live não permite que passemos. Seria bom que nós pudéssemos, em sala de aula, os irmãos sabem, podíamos falar, podíamos dar exemplos, podíamos ler, o tempo que não nos permite. Mas eu tenho convicta certeza que, por este período, os irmãos vão estar fazendo essa tarefa de casa, assim como nós fazemos aqui, lendo os versículos, lendo os textos, texto e contexto, e dando então continuidade. Importante aqui é que nós possamos pegar a essência da lição, é entender preciosamente o que significa o arrependimento, é entender que o arrependimento nos leva ao Senhor, nos leva então à salvação, porque salvação somente há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E uma conclusão desta lição, amados: o falso arrependimento até pode manifestar religiosidade, piedade ou moralidade, porém não significa conversão numa nova vida, através da qual o salvo recebe a mente de Cristo. Na conversão, nós aprendemos que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Se você ainda não se arrependeu, verdadeiramente precisa de um encontro com Cristo. Se já se arrependeu, busque diariamente em Cristo andar em novidade de vida, à luz do seu real arrependimento. E nós fechamos então mais esta lição da seguinte forma, colocando bem lá no início, nos pontos principais: a emoção pela emoção não leva a arrependimento. Espontaneamente ouvir, olha, eu me arrependo, eu quero aceitar Jesus, eu vou me matricular. Não que você não possa, você pode e deve se matricular sim, mas tenha esse autoanálise, deixa o Espírito Santo de Deus falar no teu coração, deixa Deus confirmar isso em teu coração, porque nós sabemos que os dias são maus, existem muitos falsos mestres, muitas pessoas que estão convencidas, mas que no dia a dia elas provam, por A mais B, que não se arrependeram. Nós não estamos aqui como juízes, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas estamos aqui para aprender da palavra de Deus e assim caminharmos. Então que nós possamos, diante de Deus, nos arrepender em espírito e em verdade, com confiança, para que nós possamos provar dos frutos do Senhor, desta caminhada com certeza da salvação, mas caminharmos ali firmes no Senhor, aprendendo cada dia mais e mais. Esse é o nosso desejo. Essa lição nos traz então toda uma clareza, nos mostra exemplos daquela pessoa que na verdade se convenceu, mas não se arrependeu. Mostra exemplos claros daqueles que se arrependeram de fato e de verdade e caminham com o Senhor. E assim como eu falei, de glória em glória até a volta de Jesus. E saber que o arrependimento nos trouxe e traz a tantos quantos se arrependerem, traz uma salvação em Cristo Jesus quando o aceitamos, traz novidade de vida, traz uma mudança brusca da nossa consciência. Nós começamos a ver e ter a mente de Cristo. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus, sua onisciência, onipotência e onipresença, há de completar tudo aquilo que vier a faltar aqui, em nome de Jesus. E que você possa gozar dessas novidades que vêm da palavra de Deus e que são bênção para a edificação do corpo, que é a igreja do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula. E não deixe de estar orando por nós. Pedimos sempre, nós estamos aí nos habilitando, estamos à frente. Provavelmente você está se preparando em nome de Jesus, o dia vai estar nos auxiliando, mas nós, quando estivermos aqui, carecemos e necessitamos a oração dos irmãos. Que Deus abençoe e conto com
a compreensão de todos. Deus abençoe.